Então, vamos lá. Pode? Pode. Já surge o dia de esperança e harmonia, onde haverá justiça e paz, e os homens serão iguais. E a nova aurora ressurgir, convidando a servir um só rebanho, um só pastor, no reinado do amor. Um só rebanho, um só pastor, no reinado do amor. Congelou. Conceição? Valéria, a internet dela deve estar ruim mesmo. É. Então, quem fará a prece inicial? Pode Eu ser. faço, Valéria. Faz, Dona Maria. Então, tá bom. Faço. Pai amado, Jesus querido, mais uma vez nos unimos, Senhor, nosso estudo da noite, colocando esta hora, Senhor, o pensamento em harmonia com o plano espiritual, com o Divino Espírito Santo, para que possamos formar essa corrente de luz e amor e nos firmamos, Senhor, firme e forte, com fé, com esperança, com amor, para que tudo possa correr dentro daquilo que foi programado para a noite de hoje. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, pedindo nessa hora, Senhor, que essas bênçãos cheguem a todos os corações, que harmonize a todos os lares, que ajude a cada um, Senhor, que estão sofrendo, passando por essas provações da vida, e aqueles deles na terceira também acolhido, pelas bênçãos, pelo paro e pela proteção divina. Abençoe o nosso trabalho, abençoe quem vai fazer tudo, para que tudo corra dentro da tua determinação e com o seu amor. Assim seja. Graças a Deus, né? Graças Boa noite a Deus. a todos. Então, hoje a gente vai estudar, né, as questões 344 a 352. E como a Valéria falou, né, na verdade, logo no início do título, né, coloca o título e coloca na frente a palavra aborto, e aí tem uma notinha no próprio livro lá, a nota do tradutor, né, que fala que nas edições anteriores a palavra aborto não vinha à frente da união da alma e ao corpo, que é o que a gente vai tratar agora. Vocês me ouviram? A internet está dando uma... Ouviu? Eu estou vendo. Então, na verdade, esse estudo da noite de hoje é sobre esse momento, né, do enlace do espírito com o corpo. Mas aí, a partir como a palavra aborto é citada nas outras, é o tema das outras questões, né? Nessa edição, na edição posterior, eles resolvem, então, colocar
E aí também, para o nosso estudo da noite de hoje, eu não sei em que momento que eu vou pegar o livro para ler alguns trechos que eu trouxe, porque quando eu li o título, União da Alma e ao Corpo, não tem como a gente não falar Missionários da Luz, e de um capítulo específico, que é o capítulo 13, Reencarnação. É um capítulo belíssimo, né, que André Luiz traz para a gente, falando justamente desse momento, da união, do enlace do espírito com o corpo, né? Como que isso acontece? Aí eu separei alguns trechos assim, grifei, para a gente poder, eu vou ler só pequenos trechos assim, mas é muito importante, né, que no momento que vocês tiverem a oportunidade de reler ou ler, para quem ainda não leu, né, na verdade, toda a obra, né? Mas esse capítulo 13, né? E também o capítulo 15, porque como a gente vai estudar nos outros dias, né? O capítulo 15, ele fala, no 13, ele fala de um caso de sucesso da reencarnação, né? Desse momento, desse enlace. E no capítulo 15, ele vai falar do fracasso, ou seja, efetivamente, quando acontece esse aborto. Então, é importante a gente ler esses dois capítulos, o 13 e o 15, da obra de André Luiz, Missionários da Luz, se vocês puderem fazer isso, tá bom? Eu vou começar a ler, então, a questão 344, e aí a gente vai... Aí eu vou contar com a ajuda de todo mundo, vou ler, se a gente tiver dúvida ou não, né? Ajuda dos universitários e não universitários. A gente está estudando juntos aqui. Vamos lá. Questão 344. Em que momento há alma desde o instante da concepção, o corpo, a este laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando o espírito, que então escapa de seus lábios, anuncia que ela se conta ao número dos vivos e dos servos de Deus. Então, a gente, ele deixa claro, né, que é nesse momento da concepção que existe, através desse fluido, né, como é que ele fala? Laço fluídico, né? Que acontece essa ligação efetivamente do espírito com o corpo, né? E que ele vai se efetivar no momento do nascimento. Mas, quando a gente lê esse capítulo que eu falei para vocês, o capítulo 13, Reencarnação, a gente vai ver que o processo se dá muito antes disso, né? Em função de tudo que acontece, dos resgates que esses espíritos precisam fazer um com o outro. O capítulo 13 mostra bem isso, que é a história de Adelino, Raquel e Segismundo, que em outra reencarnação, eles têm o Segismundo, ele, por amor a Raquel, ele acaba envenenando, eu não lembro se envenenando, mas acaba matando o Adelino, né? Ele provoca o desencarne do Adelino, e aí eles vão carregar os três esse resgate. Então, esse processo da reencarnação vai mostrar a preparação da espiritualidade, ajudando o Segismundo, aquele espírito vir até o mundo, né, nessa encarnação, para poder ajudar. Eu vou ler um trechozinho para vocês, que fala aqui desse momento. Recursos, interpor. Aí ele fala... Primeiro ele fala que, na verdade, esse processo, tem um trecho aqui desse capítulo 13, que ele fala o seguinte, de modo algum, respondeu o instrutor atencioso, os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, mentes iguais. Então, esses processos de reencarnação, eles vão infinitos, né? Eles são distintos uns dos outros, né? Cada um tem sua particularidade, mas no momento, de forma diferente. Porque mais à frente aqui, fala que nesse caso, do capítulo 13, né, como aconteceu aqui,
esse momento em que o espírito vai ser ligado ao corpo é um momento tão especial, e aí vocês vão ler no capítulo, né, que fala de toda a preparação que teve, da espiritualidade presente lá naquele chamam de, eu acho que câmara de conjugação, não lembro direito o nome também, mas é um momento tão especial, a espiritualidade está tão presente, que tem outro trecho que fala assim, ó, que aí a espiritualidade deposita Segismundo nos braços da entidade que, fora da crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel, ou seja, é entregue à avó, seria, né, a avó dele, que é a mãe da Raquel, que vai receber ele naquele momento. Aí ele fala, seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito, o coração filial que nos espera, sentirá nossas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Então, está acontecendo todo um trabalho, e aquele espírito que, na verdade, ele foi preparado, né, aí tem também um pouquinho antes, mostrando o processo de adequação do perispá, ele entregue à mãe da Raquel, que está desencarnada, né, para naquele momento que o Adelino e a Raquel, né, eles estão lá, que vai ter o momento da comunhão lá, né, para poder fazer o filho, para aquele espírito chegar nela. E aí tem um momento mais lindo ainda, no decorrer do livro, que é o último trecho. Na verdade, tem um momento, a Raquel, né, em espírito, que nesse momento também, o espírito dos dois, né, eles estão fora, assim, né, eles estão percebendo o que está acontecendo, e a Raquel pede que receba aquele espírito ajoelhada, e ela faz uma prece. Então, assim, é um trabalho muito lindo desse momento que vai acontecer a ligação do espírito com o corpo, né? Com o corpo lá da mãe, para acontecer. E aí tem uma prece belíssima, e tem outro trecho que fala assim, ó, foi então, ó divino ministério da criação infinita de Deus, que havia apertar a forma infantil de Segismundo, de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Então, nesse momento, ela abraça aquele espírito, o espírito, né, com o espírito, ela abraça e sente aquele filho, a ligação está ali, naquele momento que está tendo a concepção lá. É muito bonito, né? Então, é só para a gente ter uma ideia de como que isso acontece. E é tão tocante isso, que só a gente tendo acesso a esse estudo, por exemplo, lendo uma pergunta dessa, toda a compreensão, uma mãe poderia ter, uma mãe na Terra tem a ideia da importância que é aquele feto no seu ventre, né? Daquele momento, essa ligação, aquele ser que está ali, aquela vida, né? Foi muito bonito, assim, eu lembrei, porque foi no capítulo 13 que a gente parou o estudo na sexta-feira lá, no livro dos médios, que a gente estuda também, foi nesse capítulo que a gente parou. Eu só trouxe para contribuir. Então, a 344. Alguém quer comentar ou tem alguma dúvida? Pode falar. Não? Então, eu vou ler a próxima e depois a gente passa para todo mundo ler junto, tá? 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços que o prendem ao corpo ainda não são muito fortes, se este recua diante da prova que escolheu. Neste caso, a criança não vinga. Aí também, no próprio livro Missionários da Luz, a gente estudando, e no capítulo 15, na verdade, o próprio capítulo 13, como mostra toda a história desses três, né, do Adelino, da Raquel e do Segismundo,
a gente vê que eles tinham um resgate para fazer. O Segismundo, ele é tão preparado para voltar que em momentos ele tem medo, né, do Adelino não ter perdoado ele, e ele fica, né, ele é muito amparado pela espiritualidade, para ele não ter esse sentimento, por exemplo, da questão 345, de ficar, né, ele já está ligado ao corpo e ainda rejeitar aquele momento de vinda, né? Porque existe toda uma preparação na espiritualidade para isso acontecer. Então, pode isso acontecer sim, né? Mas aí aconteceria dessa criança não vingar, né? Aí acontecer efetivamente o aborto, se fosse o caso. Alguém quer falar? Não? Estou falando demais? Não. Então, vou continuar. Não, aí vamos continuar e vamos... Alguém pode ler para mim? Fala, Valéria. É que eu achei que o Elson queria falar. Está ouvindo? Eu achei que o Elson queria falar porque ele parecia que estava com o dedinho assim para colocar, mas eu acho que não. Uhum. Tá. Então, tá bom. Alguém quer ler no próximo? Só para não ficar ouvindo minha voz chata? Pode ler. Eles mandam livro. Ninguém quer ler? Por causa do frio? Então, tá bom. Então, eu vou continuar lendo. 345 agora? Não. 346. Tá. Mas tão pequenininha. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Escolhe outro. Então, no caso, é um pouco diferente, né? Se existe algum problema físico do feto, o espírito não pode se ligar e ele pode escolher outro. E já no outro caso, que foi anterior, se o espírito decide não seguir com as provas, a criança não vinga. De qualquer forma, nos dois casos, o feto ao aborto espontâneo, né, que é provavelmente a forma como é perdido. Alguém... Eu acho também assim, Valéria, complementando o que você falou aí, que, por exemplo, existe o caso, aconteceu um acidente, né, e a mãe morreu, ou uma própria doença, né, alguma coisa desse sentido assim. Então, aquele espírito não vai conseguir vir dessa vez, né? Provavelmente vai ter uma outra preparação e ele vai escolher um outro corpo para vir, né? E essa escolha também, no meu entendimento, não é uma escolha aleatória, quero vir nesse, né? É aquilo que a gente já estuda antes, existe toda uma preparação, toda uma ligação daquilo, né? Todo um motivo, um porquê da justiça de Deus para isso acontecer, né? Dessas pessoas estarem unidas. Então, esse escolhe outro, eu entendo que seja por esse motivo, né? Pelo corpo não ter conseguido sobreviver a alguma doença, um acidente, alguma coisa aconteceu, aquele feto não conseguiu, então, nascer, e aí ele vai precisar, se ele precisa reencarnar dessa oportunidade, ele vai ter que vir em outra vida. É isso mesmo, Elcio? Eu peço para Elcio falar. É isso mesmo. Na verdade, os motivos pelo qual tem o aborto espontâneo a gente não sabe exatamente, né? São os mais variados possíveis aí. Pode ser até medo, pode ser um problema do perispírito que força essa desencarnação, né? Os motivos são os mais variados. O importante pode ser também uma prova para a mãe, não? Sim. Na verdade, mãe... sim, a prova é aquele que a gente fala. Como Deus ele aproveita toda uma situação, né? Então, na verdade, é ao mesmo tempo uma prova para a mãe e para o espírito também, né? Geralmente, para o espírito, é uma maneira de reajustar o perispírito, né? Lembrando assim, tem gente que fala, puxa vida, mas eu fumo décadas e não acontece nada. Não, você está destruindo o seu perispírito. De alguma forma, você está destruindo. A gente destrói o perispírito abusando do nosso corpo, do dia a dia, e também até de emoções, sentimentos, por aí vai fora.
E esse problema no perispírito, o que que ele vai fazer? Você precisa recompor o perispírito, né? E aí acontece muitas vezes essas reencarnações, nem rápidas, é um processo de você retornar à forma original do perispírito, né? Que acontece, aí a criança é uma pseudo-reencarnação, é só o início de uma reencarnação, apenas é uma questão de tratamento do perispírito. E para a mãe é uma aprovação também. Quem lê aquele livro Entre a Terra e o Céu vai ver exatamente isso que eu estou falando, né? O espírito cometeu suicídio 2 vezes e o espírito desencarnou 2 vezes pelos motivos do perispírito. E a mãe, né? Foi uma prova para a mãe, porque ela foi um dos motivos pelo qual o espírito cometeu suicídio, né? Na realidade, ela fugiu, largou ele. Ele era casado com ela e ele foi embora. E ele decidiu se matar, só que ele tentou se matar tomando veneno, não conseguiu. Aí ele teve uma outra tentativa que foi morrer afogado. Aí na outra encarnação, a mesma que era a mulher dele ficou como mãe. E aí a criança ela no mundo espiritual tinha um problema grave na parte aqui onde correu o veneno, né, no perispírito, né? E tinha outros problemas também. O que foi que aconteceu? Ela quando reencarnou com um problema, justamente na área que estava. A reencarnação durou pouco, mas foi o suficiente para consertar o perispírito. Aí vem a grande pergunta, né? Ninguém sofre à toa, né? O caso da mãe, ela foi a causadora daquela situação. E aí, como ela foi a causadora, ela sofreu a perda do filho 2 vezes. Depois ela teve o terceiro filho, que é o mesmo espírito. Os 3 filhos que ela teve, ela perdeu um, depois perdeu outro, e depois nasceu outro, é o mesmo espírito. Só que agora ele já tinha expurgado, né? Ao espírito que estava reencarnando o filho, faltava agora a questão da prova, né? Uma coisa é expiação. Expiação é uma maneira de você tentar resolver um problema mais sério. E a prova, ele novamente vai ser levado a uma situação em que ele vai ser tentado a cometer suicídio de novo. Ele vai ter que vencer isso. Essa é a prova. Então, tem várias situações aí de reencarnações semelhantes a essa. Muito semelhantes a essa. E agora, pode ter outros motivos também. Os motivos são os mais variados possíveis, né? Pode ser até um motivo que nem é uma questão de... Nem é uma questão, por exemplo, de reencarnação, de prova, uma questão de cuidados mesmo, né? Tem esse mesmo livro que a Alessandra fala, Os Missionários da Luz, tem uma mãe que tem um processo de aborto espontâneo porque ela não teve os devidos cuidados, né? Apesar que o mundo espiritual estava ali tentando de todas as formas, mas ela tinha uma vida muito complicada, né? Em boates, em noites, e ela ia nesses lugares grávida e utilizava de bebidas, e a gente nem sabe mais o que a pessoa utilizava. E aí ela chegou no momento que o feto não aguentou. Não era para ter acontecido aquilo, o aborto espontâneo. Mas aí aconteceu. Aí já é outro problema que o espírito está arrumando, é uma outra situação. Mas sempre fica a mãe e o filho, né? Sempre há assim, a ligação, né? Porque o filho há a necessidade de sofrer o aborto e a mãe há a necessidade de passar por esse momento triste ou de maneira imprudente, como essa mulher passou. Quer dizer, a criança quer vir ao mundo, mas a imprudência da mãe faz com que ele não possa vir a nascer. Na realidade, isso não quer dizer que aquele filho vai retornar com aquela mesma mãe, né? Pode acontecer de um espírito, por exemplo, pedir uma ajuda para alguém, para um casal, de que ele precisa reencarnar um período muito pequeno. Às vezes ele nem precisa reencarnar, a reencarnação acabar. Basta ele ficar uns 8 meses na barriga da mãe, que é o suficiente para ele. Ele pode pedir essa ajuda, né? Aí o casal, intuitivamente ele sabe de que aquele espírito não vai durar muito tempo. Aí tem um aborto espontâneo, mas foi o suficiente. E não significa que aquele espírito vai reencarnar
naquela família, né? É uma ajuda que o casal está dando. Tem até uma história significa muito... uma caridade do casal Sim, para esse filho, né? sim. Tem uma história espírita que é muito interessante, não sei qual livro que é, de Humberto de Campos, ou do Irmão X, né? Que ele fala uma história parecida com essa, que tem uma pessoa que o espírito precisava reencarnar durante 7 anos. Durante a reunião mediúnica, o espírito perguntou se tinha alguma família que aceitasse aquilo. Aí ninguém quis, mas teve um senhor lá que de uma certa idade que falou que ele aceitaria, só que ele falou que ele e a esposa já eram mais velhos, então não tinha condição. Aí o espírito falou, não, isso não é problema para a gente, o problema é arrumar alguém que queira. Aí ele falou, não tem problema. E aí ele precisava viver por mais 7 anos. O casal, apesar de ter uma certa idade, a esposa ficou grávida, nasceu uma criança que era fora de série, extraordinária, inteligente, só que ela ia durar aquela reencarnação 7 anos, e o marido sempre alertando a ela, para ela não se apegar, né? Imagina só, depois de uma certa idade, aparece um filho, aí a pessoa se apega muito aquele negócio, porque ele sabia que ia durar 7 anos. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando deu 7 anos, um problema lá, sem muita importância, né? A gente imagina que vai cair um avião na cabeça. Não, essas coisas são bem assim, simples, né? Como a gente está vendo aí com essa crise do coronavírus. Né? Uma gripe, a pessoa pega uma gripe que ninguém sabe de onde veio, aí não sei o que, desanda as coisas e a pessoa desencarna ali da noite para o dia, de repente. Foi uma coisa, eu não digo que foi isso, mas foi uma coisa bem assim. Né? As pessoas não deram importância e o menino desencarnou. Então, é o tipo da reencarnação que não tinha um elo de ligação assim propriamente dito, né? Claro que a partir daquele momento, o casal e o espírito fazem um elo de ligação, porque tem um carinho especial do espírito pela ajuda e do casal pelo filho, né? Porque você, bem ou mal, você se sente ligado àquele espírito. Então, é por aí. A gente precisa entender como espírita que não existe uma receita de bolo para as coisas acontecerem. Existem variados tipos de situações. A gente está acostumado com a coisa mais trágica, porque é o normal do nosso mundo. Né? Mas existem situações, até mesmo mais trágicas, as quais, por exemplo, a gente participa sem ter muita coisa a ver com aquela situação. A gente está ali mais cooperando, né? Com situações cooperando. Como o caso de Alcione, no livro Renúncia, a gente vai ver exatamente isso. A Alcione não tinha nada a ver com aquela confusão, mas mesmo assim ela reencarnou. Então é isso que a gente precisa entender, que não existe uma receita de bolo, existe a gente precisa analisar a situação, né? É por isso que a gente tem que ver. Obrigada, Elcio, Márcio. É isso aí, os motivos são diversos, né? Vou continuar aqui, então, na 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente destas mortes. Assim, aqui ele fala que as imperfeições da matéria pode ser, mas eu acho que as causas até a gente falou um pouquinho aí, Elcio e o Márcio acabou abordando aí os motivos, né, desses abortos acontecerem, né, dessas mortes. As causas podem ser diversas, né? Aí ele coloca aqui que as imperfeições da matéria são as causas mais frequentes, né? Mas pode ser essa limitação de tempo, que nem o Elcio acabou de falar aí, ele veio com um tempo limitado para ficar. Os motivos eu acredito também que sejam diversos. Alguma dúvida? A gente pode continuar. 7. Qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de ter nascido? O espírito vem, a criancinha vem, fica 2, 3 dias e morre. O ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais, né? Aí, Márcio, né? Pode ser uma prova para a mãe e para o pai, né? Que precisa passar por aquilo. Então, acho que está claro aqui, né?
Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar. 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver? Às vezes sabe, mas se o escolheu por este motivo, é porque recua diante da prova. Quando eu estava lendo também esse capítulo 13, né, que é a preparação, que é a reencarnação, fala da reencarnação, Missionários da Luz, mostra lá também toda a preparação, mesmo do corpo, né, o planejamento do corpo que aquele espírito vai nascer. O que ele, a parte genética dele, né? No caso do Sigismundo, por exemplo, a parte o sistema cardíaco dele tinha uma característica lá para acontecer, né? Por conta do karma que ele tinha adquirido na outra reencarnação. Então, existe toda uma preparação, né? E aqui fala que... E aí essa escolha, né? Que ele fala assim, o espírito sabe com antecedência, o corpo que escolheu não tem probabilidade, ou seja, vai ser um corpo mais frágil, né? Alguma coisa assim. Ele diz que às vezes ele sabe, porque ele participa desse planejamento na espiritualidade também, né? Mas se escolhe esse corpo é porque, por este motivo, é porque recua diante da prova. Aqui está dizendo que a prova dele eu acho que ia ser longa, né? Mas como ele está, acho que ele está com receio de participar, de cumprir o que ele precisa aqui na Terra, né? Ele acaba escolhendo esse corpo porque sabe que a prova vai ser reduzida para ele, então, e quer cumprir as provas que, né? Alessandra, a sua internet está congelando. Ele deveria também participar de situação, né? Favorável. Isso? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim, eu estava congelando. Então, na verdade, não sei se eu falei, né? Na verdade, que eu não fazia muito sentido para mim o espírito escolher um corpo em que ele não sabia que esse corpo vai desencarnar, né? Não vai viver tanto tempo. E a resposta aqui diz que se ele escolhe esse corpo, né? É porque ele recua diante da prova que ele tem. Então, estou entendendo que o espírito, então, ele declinou, né? Ele disse, eu vou fazer, mas não quero cumprir tudo, né? Vou só em parte dessa prova. Aí eu perguntei para a Elcio se seria isso, né? Se meu raciocínio está certo. É isso, Elcio? O Márcio? Sim. Ele, na verdade... Não, aí aquele depende, né? Ele sabendo que o corpo vai durar pouco, por algum motivo lá, biológico, a gente tem duas interpretações. Ou ele realmente está fugindo, né? Para dizer que eu tentei, mas não consegui. Ou é porque tem o objetivo de durar pouco também. Tem esse detalhe também, né? Nem sempre ele vai ficar numa situação, vai ter um corpo que vai durar menos tempo, nem sempre quer dizer que ele tá burlando o sistema, né? Mas eu acho que dificilmente o espírito ele vai ter condição de saber disso, né? Isso dificilmente ele vai ter condição de saber. Olha, escolhe aquele corpo lá que você... Porque não funciona assim, né? Você vê essa reencarnação de Segismundo, como que é difícil, né? É um processo complicado, porque não é só um corpo, não é um supermercado que você vai na prateleira e escolhe. Porque tem a questão dos pais que podem não querer que você venha, os irmãos podem não querer que você venha, os avós. Tem uma série de situações em volta dali que não é o corpo é o de menos, o corpo é a menor preocupação do espírito, né? Então, na verdade, é tipo uma pergunta
é assim que é uma pergunta mais teórica do que prática. Que no dia a dia o espírito dificilmente ele vai saber que aquele corpo tem esse problema ou não tem, que vai durar pouco tempo, que ele vai tentar burlar o sistema. Porque mesmo que ele ache um corpo assim, os pais podem não querer que ele esteja ali perto. Quando vê o espírito, não tem. Você vê? Esse caso do Segismundo é um caso clássico. Né? Você vê que a questão da atração magnética, né? Vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, esse termo, dos pais atraindo o espírito, ela é fundamental. Ela é a parte mais importante. Se não tiver essa atração magnética, pode esquecer. O espírito ele não se aproxima, né? Ele não consegue reencarnar. A gente observa uma coisa. Oi? Não, pode falar, pode falar. Não, eu acho que a gente tem que saber um enredo. Também tem que ter um enredo para a gente interpretar corretamente. A gente vê que nesses processos de obsessão, uma grande parte desses espíritos acabam reencarnando como filho daquelas pessoas que estão obsidiando. Por quê? Porque o processo de atração magnética de um com o outro é muito forte, né? No processo da reencarnação. No processo, da obsessão, eles têm uma atração muito forte com o outro, então ele é o mais lógico, né? Para reencarnar, porque ele está ali, já está atraído, não tem problema, já está junto ali, né? Ele é o primeiro aí, e às vezes ele nem percebe que ele foi envolvido naquela confusão e reencarna mesmo até sem querer, querendo, como o pessoal fala aí, vamos dizer assim. Então, a pergunta ela é boa para a gente entender como funciona esse mecanismo, né? Mas quem lê os livros de André Luiz, a gente vai perceber que a coisa vai muito mais além, é muito mais complexa. Inclusive, a gente está falando de uma reencarnação mais organizada, inclusive de reencarnações até meio assim desorganizadas, né? Que ocorrem de forma até meio primitiva, mas que mesmo ali, apesar de ocorrer de uma forma meio bagunçada, existe uma autorização de Deus para que aquilo ocorra, né? As coisas também não são bem largadas assim. Obrigada, Elcio. Rose, você quer ler a próxima? Você gosta de ler a 349? 349. Quando uma encarnação falha para o espírito por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra? Nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Eu entendo assim que reencarnar, né? Diz que tem uma fila enorme para reencarnar, né? É tão difícil assim, né? Aí depende, eu acho também do motivo, né? Por que esse processo não deu certo assim? Então essa reencarnação ela vai depender realmente, como fala aqui, de uma decisão anterior, se isso já estava programado, né? Então nem sempre logo, é de imediato, né? O espírito precisa desse tempo, né? Para a escolha, né? Ou se isso já tivesse programado. Alguém tem alguma dúvida para complementar? Essa questão aí, quando a gente leva para o lado da mãe também, às vezes a mãe faz um aborto e depois demora dessa para engravidar de novo, né? Exatamente. Né? Então depende dos motivos, eu acho que fala também aqui, né? Qual foi esse motivo dessa falha aí? Né? Isso aí, Luiz. Oi? Alguém pode ler a 350? Eu posso ler aqui. Pode ler a 350 então, Luiz? Estão me ouvindo aí? Uma vez unido ao corpo da criança... Estão me ouvindo bem? Estou. Uma vez unido ao corpo da criança e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Perguntas se, como homem, se queixa da vida que tem?
se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido a sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Eu vi também, na verdade, quando o espírito ele se une aqui ao corpo, que está falando, né, ao corpo da criança, antes desse processo acontecer, lá também nesse capítulo 13, reencarnação, fala do processo que tem de esquecimento, né? De tudo que aconteceu, das mágoas, de tudo que aconteceu lá para trás. Então, eu acho que como fala aqui, né? Na verdade, ele vai se arrepender dessa escolha que ele teve se ele não tem essa consciência. Essa consciência ficou lá, né? Antes dessa ligação lá, teve o processo de esquecimento. Então, ele não vai se arrepender, né? O que vai acontecer, ele falou aqui, no entanto, achar a carga pesada demais, ele pode desistir, pode ocorrer aí o suicídio. Acho que é bem claro. Alguém quer complementar? A gente continua. Márcio, quer ler 351 para a gente? Você está com o livro aí? Eu estou sem o livro. Não, eu estou sem o livro. Na próxima eu trago o livro. Então, vou ler para você. Obrigado. Para a gente. Tá bom. No intervalo que vai, 351, né? No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? Ele responde, mais ou menos, conforme a época, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação, que o adverte de que chegou o momento de começar nova existência. Então, ainda é na concepção lá que acontece isso, né? Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado de que não tem mais consciência na condição do homem, logo que entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. É um processo que vai acontecendo, né? Então, vai desde lá da concepção até a parte do nascimento, vai se apagando, assim, né? Essa consciência para ele poder encarnar. Mas essa lembrança volta ao pouco no seu estado de espírito. Agora, o espírito retoma, então, isso, né? Essa lembrança, só que de pouco a pouco. Elcio, tem alguma coisa a acrescentar? Ou outra pessoa, né? Não, tem não, Alessandra. Ou a gente continua. Tá bom, então. Então, agora a gente vai para a última questão, que é 352. Fala o seguinte, ó. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Para ele, é uma nova existência. É preciso que aprenda a servir-se de seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que desperta e se encontra numa posição diferente da que ocupava nas vésperas. Plenitude de suas faculdades. Alguém tem alguma dúvida? Se desenvolve gradualmente. Ele vai aprendendo de novo, né? Alessandra, foi falado muito do aborto espontâneo, não é isso? Pode falar, Rose. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Tô ouvindo. Foi falado muito do aborto espontâneo, não é isso?
E aquele que quando não é espontâneo? Quando a mulher vai e tira a criança. Na verdade, a gente vai falar isso até nas próximas questões aqui, né? A gente vai falar sobre aborto, né? A gente vai falar. Aqui são situações da persuasão. E aí é legal, hein, Rose? Se você puder ler esse capítulo 15 que eu falei, do livro Missionários da Luz, é esse livro aqui, ó. Ah, mas eu não tenho. Não? Ah, mas eu vou levar para você. Na internet. Tá, mas eu tenho aqui, eu tenho outra edição aqui, eu vou levar para você. Porque é legal para o nosso estudo porque ele fala sobre isso, né? Na verdade, assim, no capítulo 15, não fala o fracasso, ela provoca esse aborto indiretamente, né? Com a vida que ela tinha, desregrada, com tudo que acontece, né? E vai falar lá todo o processo obsessivo que acontece, né? Como que o embrião fica... tem um trecho que fala bem sobre isso, né? Que ficam cheios de imagens que só os espíritos que estão lá acompanhando, que é o Alexandre, o André Luiz, conseguem perceber como que existe uma coisa perversa ali, né? No próprio embrião, né? Porque um aborto, na verdade, não é espontâneo, mas ela provocou esse aborto conforme o comportamento dela. Mas a gente vai estudar nas próximas questões, especificamente sobre isso. Alguém quer complementar alguma coisa a mais? Nosso estudo de hoje vai até a questão 352. Das boas-vindas à dona Emília, que só agora que ela conseguiu entrar e conseguiu acertar o som. Ela pegou já o finalzinho, mas bem-vinda, dona Emília. Próxima, a senhora vai estar aí com a gente, né? Agora está silencioso. Seja muito bem-vindo. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma observação, nenhum complemento, a gente encerra hoje. Posso pedir para você, Luiz, fazer a prece de encerramento? Pode ser. Então, graças a Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por esse encontro virtual, dando continuidade aos nossos estudos. Agradecemos pela sempre e continuamos pedindo que não nos deixem sozinhos, pois precisamos muito continuar caminhando. Pedimos que nos ajude sempre, que nos ilumine nos nossos estudos, que sejamos sempre amparados nessa caminhada para sempre. Muita paz a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Então, pessoal, obrigada pelo estudo da noite de hoje, foi muito bom, né? Vou reforçar aí para a gente poder, vou botar lá no grupo para a gente retomar o estudo das obras de André Luiz. Já vim conversando com a Lúcia sobre isso também, da gente criar uma sistemática de estudo da obra, porque na sexta-feira a gente estudava a obra de André Luiz lá no grupo, né? E aí, com a pandemia, a gente só está fazendo o estudo do Livro dos Médiuns aqui sexta-feira. Mas a gente vê que a obra dele assim complementa em tudo, né? Tanto a parte do Evangelho, a parte do Livro dos Espíritos. Eu estou começando ainda, né? Mas assim é muito importante a gente estudar. Eu vou botar depois lá no grupo para reforçar, tá? A gente está estudando juntos também. Alessandra, pode falar, Lu. Lembrar o pessoal lembrar que sexta-feira tem o estudo dos médiuns. E como nós estávamos conversando, como esse estudo de sexta-feira online vai demorar muito tempo ainda, poderíamos, como estava conversando, voltar ao mesmo esquema do divino. Porque os espíritos estão acompanhando o nosso estudo. Eles estão lá acompanhando nossos estudos lá do divino.
Então, nós poderíamos voltar e estudar, como fazíamos no Divino, de 8 horas a mais 8 horas, às 8h30, o Livro dos Médiuns, porque o mentor falou para mim que não importava se estudasse uma pergunta só e conversássemos, não importa. Não precisava estudar muita pergunta. E de 8h30 a 9 horas, retornarmos ao missionário da luz. Mas só que nós poderíamos, o capítulo que nós paramos é o 15. Mas como o 13 é muito bom, poderia cada um não estudar como nós estudávamos o capítulo aos pouquinhos lá. Cada um de nós estudássemos em casa o capítulo e, nesse momento de meia hora, nós conversaria sobre o capítulo estudado. Entendeu, Alessandra? Entendi. Então, A gente pode colocar para o grupo, assim, eu acho importante, né? Mas a gente precisa fazer essa leitura anterior, né? Eu não sei como que é a questão do tempo das pessoas, mas eu posso fazer, assim, eu ou mais uma pessoa, pelo menos, né? Para o seu caso eu não estivesse presente, ler antes e fazer que nem eu já coloquei para vocês, né? O Espírito da Letra, que tem o André Luiz Ruiz, ele lê e faz a interpretação de todos os trechos, né? E isso é muito importante, né? Esse 13, por exemplo, que faz parte do nosso estudo, né? O 13 e o 15, precisa realmente de mais conhecimento, de mais vivência para a gente, de ajuda, né? De estudar juntos mesmo. A gente pode testar na sexta-feira. Nós poderíamos a gente pode testar. Ler, marcava os trechos que chamavam mais atenção e ali conversaríamos sobre o capítulo e o trecho, que não precisa desenvolver em uma sexta-feira só o 13. Poderíamos, como ele é muito importante, de 2 sexta-feiras, assim, o tempo que fosse necessário, marcasse o que chamava mais atenção para conversar. Vamos ver, você bota no grupo e vamos ver. Eu vou colocar lá no grupo. O estudo da casa, né? A gente tem o estudo segunda, quarta e sexta lá, quando estava aberto, mas antes tem o trabalho também, que é o tratamento, tem o tratamento, né, que vocês fazem, e a parte mediúnica também. Por exemplo, quando eu chegava lá alguns dias, na quarta-feira que eu chegava para o estudo, a casa estava cheia. Mas sexta não, vamos tratar da sexta-feira. Né? Tratar da sexta. Sexta não tem ninguém, é quarta. O Alessandro, sua internet está horrível. Depois fala. Eu sei, Luci. O que eu estou falando é que na quarta-feira a casa sempre estava cheia no horário anterior, né? Agora, no momento... Vocês não estão me escutando, não? Estou, agora estou. Estamos escutando, não? Então, é importante a gente sensibilizar que as pessoas participem desse estudo com a gente, já que é virtual e as pessoas não precisam sair pelo menos de casa, entendeu? Chamar as pessoas que estão lá no grupo, né, naquele horário que participa aí do trabalho mediúnico, para o pessoal estar estudando com a gente, principalmente na sexta-feira. Acho que é a oportunidade do pessoal que trabalha, né, aí precisa dessas pessoas no estudo também como suporte. Eu vou colocar lá no grupo, tá? E aí eu conto com todo mundo aí. Um beijo. Tchau, boa noite. Boa noite. Até sexta-feira. Boa noite, Emília. Boa noite, Valéria. Valéria. Boa noite. Eu não estou vendo a Emília, não. Eu não vejo a Emília.
Mas ela está toda Tô bonitinha. vendo a Eliana, mas já participou. Mas aqui não dá para ver, não aparece. Aqui ela não aparece. Ah, tá. Boa noite para você, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, gente, boa noite, até sexta. Tchau, tchau. Fechando. Obrigada. Ai, Mia! Ai, tá bonitinha, Emília. Beijo tá. pra vocês. Saudade. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.